Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a si a sua cruz e siga-me. Irmãos, o que eu acho maravilhoso na trajetória de Jesus é que Jesus, ele foi o maior líder da história. E o líder, ele é diferente de um chefe, por exemplo. O chefe, ele só manda e desmanda, né? E o líder não. O líder, ele dá o exemplo. Ele vai na frente, abrindo o caminho. Isso é o que eu acho mais maravilhoso na trajetória de Jesus. Irmãos, naquele dia, Cristo renunciou à sua vontade no Getsemane, né? Tomou a sua cruz e cumpriu o seu propósito. Vamos recapitular aqui as horas que antecederam o seu julgamento e a sua prisão. Jesus estava orando em um lugar chamado Getsemane. Em uma tradução ao pé da letra, esse lugar se chama, em português, prensa de azeite. Mas naquele dia, irmãos, não foram azeitonas que foram prensadas. Naquele dia, quem foi prensado foi Jesus, o Filho de Deus. Porque uma angústia terrível tomou conta dele, ao ponto de ele transpirar gotas de sangue, grandes gotas de sangue. Ele derramou naquele lugar, de tão angustiado que ele estava. E ele foi prensado naquele dia, naquele lugar, pela grande agonia que ele tinha. Irmãos, a cruz era um grande obstáculo indesejável para cumprir o propósito. E era terrível. Tanto é que ele ora por 3 vezes ao Pai. Seus discípulos lá ficam dormindo. E ele ora por 3 vezes ao Pai: Pai, se for possível, meu Senhor, passa de mim esse cálice, mas contudo, que não seja feito a minha, mas a tua vontade. Contudo, que se cumpra o teu propósito na minha vida, custe o que custar. E é isso que nós celebramos, afinal de contas, nessa semana, né? Que ele cumpriu o propósito dele. Já pensou onde estaríamos nós, se ele não tivesse cumprido o seu propósito? Estaríamos todos perdidos ainda, em nossos pecados, em nossas iniquidades. Teríamos que todos nós voltar ao judaísmo para tentarmos sermos justificados novamente pela lei mosaica, que era impossível ao homem. Não teríamos a graça de Deus. Já pensou nisso, irmão? E aí, irmão, aquilo que ele mais temia, ele enfrentou por amor ao Pai, e por amor ao seu propósito divino, e por amor das ovelhas, por amor a nós. Amados irmãos, avançando aqui um pouco para o versículo 25, que fala assim: porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem quiser perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Amados, como Pedro aparece, né, muitas vezes em momentos-chave do Evangelho, e aparece nessa passagem, né, e também nos versículos anteriores, eu vou usar Pedro hoje como exemplo. Então, Jesus já tinha revelado a Pedro o seu propósito, o propósito dele para a vida de Pedro. Já tinha se transfigurado diante de Pedro, né? E aí, naquela noite,
que ele estava sendo interrogado, a noite que antecedia a sua crucificação, naquela mesma noite, enquanto Jesus estava sendo interrogado a portas fechadas, Pedro estava do lado de fora. Naquele momento, Jesus estava sendo interrogado e passando por um julgamento judaico, só de fachada. Aquele julgamento foi todo armado, porque eles não tinham do que acusar a Cristo. Mas eles precisavam de uma aparência de julgamento. A sentença já estava promulgada, mas eles precisavam dar um parecer ao povo, dar um aspecto de justiça. Aí o julgamento foi a portas fechadas, no meio da madrugada. E enquanto Jesus era interrogado lá dentro, Pedro estava do lado de fora. E aí estudiosos afirmam que aproximadamente na mesma hora em que Caifás perguntou a Jesus se ele era o Filho de Deus, Jesus respondeu que sim, porque Jesus, ele não pode negar a si mesmo, Deus não pode negar a si mesmo, e ele respondeu que sim, sou eu, e vocês me verão vindo com os anjos nas nuvens, na glória de meu Pai. E aí, estudiosos afirmam que aproximadamente nesse mesmo momento em que Cristo afirmava quem ele era, Pedro lá fora o negava 3 vezes. Aproximadamente nesse mesmo momento, naquela mesma noite, o homem que tinha recebido o seu propósito de vida, o homem que tinha visto Cristo transfigurado na frente dele, negou a Cristo e consequentemente negou o seu propósito. Naquele momento, a morte aguardava Pedro. Aquele que negar, né? A palavra é clara. Aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Então naquele momento, Pedro chorou amargamente, porque Pedro sabia que tinha perdido a sua vida. Porque a vida é Cristo, irmão. E fora de Cristo não há vida. Amados irmãos, mas Cristo não falha. Esse é o nosso consolo. E Ele cumpre tudo aquilo que promete. Todos os seus propósitos são cumpridos. E tudo aquilo que sai da sua boca é cumprida, né? E tempos mais tarde, Pedro se tornaria líder da igreja de Cristo. Pedro apacentaria as ovelhas como Cristo pediu a ele. E foi fiel. E dessa vez fiel até a morte, irmão. Glória a Deus, aleluia, né? Os propósitos de Deus na nossa vida, eles se cumprem. Eu queria perguntar para você: quantos planos você não concluiu por causa de Cristo e do propósito que Ele te deu? Quantas propostas você rejeitou pelo propósito de Cristo na sua vida? Irmãos, todos nós temos um propósito. Não se engane. Existe um propósito comum, que é adorar a Cristo, né, para a sua honra e para a sua glória. Viver para Cristo, viver para Deus, para a sua honra e para a sua glória. Esse é o propósito de todo cristão. Sim ou não, irmão? Sim. E quantas coisas nós não deixamos para trás para cumprir esse propósito? Quantas coisas desse mundo nós rejeitamos para cumprir esse propósito? Às vezes é pesado demais. Às vezes, irmãos, nós como cristãos temos que carregar uma cruz pesada, assim como Cristo carregou. Eu não sei qual é a cruz
que você está carregando, mas todo mundo carrega uma cruz pesada. Por um caminho extenso. Às vezes a gente olha pelo caminho e, meu Deus, o caminho ainda está longo para cumprir o meu propósito. E essa cruz está tão pesada. Eu já estou tão machucado. Eu queria um pouquinho de descanso. Eu queria parar um pouquinho. Esse propósito, ele nos leva a amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo, como a nós mesmos, né? Isso implica em viver uma vida que agrade a Ele. Isso requer algumas renúncias. Isso requer engolir muitos sapos durante a vida, por amor a Cristo e ao nosso próximo. Isso requer em dar a outra face, né, para que possam bater. Isso requer passar por situações e aguentar situações que ninguém mais quer aguentar por amor a Cristo e pelo propósito que Ele tem em nossas vidas. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Cristo, até mesmo as coisas mais dolorosas, até mesmo as coisas mais difíceis. Irmão, e alguns de nós têm propósitos específicos. Por exemplo, chamado à obra. E esse chamado, ao que me parece, exige de nós ainda mais entrega e ainda mais renúncia. Tem muitas coisas que nós não queríamos passar. Nós gostaríamos que fosse passado de nós esse cálice. Irmãos, muitas vezes o ministério se transforma em uma prensa de azeite para nós. Hoje eu sei disso. Hoje eu posso falar com propriedade disso. Do que é o ministério se tornar uma prensa de azeite. Do que é o ministério sugar você. Do que é o ministério muitas vezes ser colocado em primeiro lugar na sua vida. Do que é um ministério ser colocado no lugar mais alto, por amor ao propósito de Cristo, e deixando de lado muitas coisas que são importantes para nós, recebendo o julgamento de muitas pessoas. Irmãos, muitas pessoas que estão por aí hoje em dia sendo alimentadas não faz ideia do que é um ministério. Eu também não fazia ideia do que era há cerca de 2 anos atrás, há 1 ano atrás. Mas hoje eu sei o que é ser prensado por amor das ovelhas, o que é ser prensado por amor a Deus e por amor ao Evangelho. Hoje eu sei o que muitos e muitos líderes passam. Hoje eu sei o que muitos pastores passam por amor à obra, o que muitos missionários passam para levar o Evangelho da salvação a muitas vidas. Eu sei que se alguém estiver escutando essa mensagem aí na internet, está com seu ministério abalado, eu sei que o seu ministério se tornou em muitos momentos uma prensa de azeite. Eu sei que muitas vezes até, talvez, você tenha orado e tenha pedido para passar de você esse cálice porque você não aguenta mais. Você não aguenta mais carregar isso que se tornou um fardo para você, esse propósito que se tornou um fardo para você, por um caminho extenso, durante anos. Você pediu para que esse cálice pudesse ser passado de você. Irmãos, mas essa mensagem é uma mensagem maravilhosa, de fé e de ânimo. Irmãos, porque Cristo tomou esse cálice. Cristo é o nosso líder. Ele disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, negue-se a sua vontade, tome a sua cruz e siga-me.
ainda que o seu ministério se torne como uma prensa de azeite, ainda que o seu cálice se torne amargo demais, ainda que a sua cruz se torne pesada, a ponto de você cair várias vezes, a ponto de você fraquejar várias vezes, ainda que isso aconteça, meus irmãos, Cristo nos exorta a continuar em frente, a tomar a sua cruz e seguir a Ele e cumprir o nosso propósito. Aconteça o que acontecer, haja o que houver, meus amados irmãos. Amados, eu queria avançar aqui para o versículo 26, que fala assim: pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Eu já emendei aqui com o versículo 27. Irmãos, e agora eu quero falar a todos que ainda não tomaram a decisão. Você que lucra com o tráfico, você que lucra com a prostituição, você que é um juiz corrupto, que aceita propina ou vantagens de terceiros para julgar causas, você que é um político que explora o povo com suas leis e maltrata um povo, escraviza um povo, toma o seu dinheiro, desvia dinheiro público, desvia dinheiro do povo para enriquecer. Você que é um falso profeta, você que é um pastor, você que ludibria o povo, você que explora, você que prensa um povo para extrair dele dinheiro, você que pratica o estelionato, né, espiritual. Eu quero perguntar a vocês, a você também que lucra com o assassinato de bebês inocentes, ainda no útero. Eu quero perguntar a todos vocês, naquele dia, diante de Deus, você já se imaginou como será naquele dia? Quando te perguntarem, o sangue do Cordeiro está sobre ele? Quando te perguntarem, ele tem o Espírito Santo, que é o penhor para o resgate? E quando te perguntarem, o nome dele está escrito no livro do Cordeiro? E aí, o que você vai dar em troca da sua alma? Você tem bastante para entregar pela sua alma? Não se engane, meu irmão, porque dinheiro não compra salvação, barras de ouro não compram salvação, fama não compra salvação. O que compra salvação é o sangue do Cordeiro. E Ele comprou para o nosso Deus pessoas de todos os povos, línguas e nações. E você já se perguntou se você está entre essas pessoas? Só uma decisão te separa desse grupo de pessoas. Só uma decisão. Porque não se engane, meu irmão, no versículo 27 diz: porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Irmão, Ele não vai pegar uma pessoa que pratica todas essas obras de iniquidade e Ele vai dar um galardão, não, irmão. Antes disso, irmão, o que espera os descrentes e os desobedientes é a perdição eterna, é o lago de fogo, a saber, a segunda morte. Nosso Deus é um Deus de amor, mas também é um Deus justo. Aos obedientes e aqueles que aceitaram o chamado, para eles aguarda o galardão. Coisas que olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu,
Essas são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Bem diferente das coisas que estão preparadas para os descrentes e para os desobedientes, meus irmãos. E essa é uma palavra de exortação para que você e eu cumpramos o nosso propósito. Porque nem Cristo foi poupado do seu propósito. Antes ele teve que cumprir também. Que essa palavra possa entrar no íntimo dos nossos corações hoje. E que possamos ter Cristo como um exemplo de vida. E que possamos seguir a Ele. Ainda que pesado seja a cruz, doloroso seja o caminho, e amargo seja o cálice que nos leva a cumprir o nosso propósito.